Olá a todos, bom dia. Luís da Fonseca para mais um vídeo, hoje sobre saúde natural. Se tu és uma pessoa que te interessas em adquirir conhecimento sobre alimentação natural para prevenir doenças ou mesmo recuperar a saúde de qualquer doença que possas ter, fica atento até ao final deste vídeo para saberes qual a dieta perfeita que deves incluir no teu dia a dia. Boa noite, Gonçalo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Aguardar uns instantes. Que o Facebook comunique então este Facebook Live. Boa noite, Tonico, seja bem-vindo. Já agora podem escrever aí nos comentários de onde é que me estão a ver e a ouvir. Espero que em perfeitas condições. Podem escrever de que cidade é que se encontram, ou país, se estiverem fora de Portugal. Eu estou neste momento em Coimbra. E hoje vou falar sobre a dieta perfeita para desfrutar de uma excelente saúde. Se conheces pessoas que precisam melhorar a saúde, até restabelecer a saúde, melhorar, ou mesmo que tenham uma boa saúde, mas queiram ter excelente, uma boa qualidade de vida, então partilhem este vídeo para que mais pessoas possam adquirir este conhecimento. Cria valor nos teus amigos e contribui também para melhorares a vida dos teus amigos. Então, a nossa saúde ou a nossa doença depende do equilíbrio de três fatores: do estado emocional, do excesso de toxinas e da falta de nutrientes. Sobre o estado emocional, aquilo que eu chamo de mindset, eu fiz um vídeo no passado, dia 8 de março. Dia 8 de março, procura aqui no meu perfil do Facebook, procura esse vídeo, que é onde eu falo sobre os 5 pilares do sucesso, e mindset é o segundo pilar do sucesso que eu considero ser crucial para qualquer pessoa que queira alcançar o sucesso na vida. Então, o estado emocional, o mindset, é o primeiro fator para que tenhamos saúde. O excesso de toxinas é o segundo fator e é um dos principais também, pois o excesso de toxinas provoca oxidação e acidez no corpo, o que leva à proliferação das doenças e, por exemplo, um organismo ligeiramente alcalino não tem doenças. E já foi provado cientificamente. Também, o terceiro fator para que tenhamos a saúde ou doença é a falta de nutrientes. E estudos mostram que só recebemos da alimentação, hoje em dia, 1/3 dos nutrientes que precisamos todos os dias, devido aos solos saturados e ao excesso de produção. Então, existem estes 3 fatores para que tenhamos saúde ou doença: estado emocional, que eu chamo de mindset, excesso de toxinas e falta de nutrientes. A causa principal do nosso corpo não estar a absorver os poucos nutrientes que a comida hoje possui é de uma proteína chamada glúten, que ninguém faz a digestão a 100%. E isso provoca a destruição, o glúten provoca a destruição da nossa flora intestinal, da parede do nosso intestino, que é onde começa o nosso sistema imunitário. Então, o glúten não é bem digerido, cola-se às paredes do intestino, agarra-se àquelas vilosidades intestinais e o intestino perde a capacidade de separar o que é bom e o que é mau e não absorvemos os nutrientes. Com o tempo, com o decorrer do tempo, de se comer glúten todos os dias, vai aumentando os buraquinhos que existem, microscópicos, estes buraquinhos microscópicos que existem na parede do intestino,
vão aumentando, o que leva a que entrem na corrente sanguínea as proteínas mal digeridas, o que leva também o organismo a se atacar a si mesmo, porque considera isso algo estranho, que não pertence ao organismo, e o próprio organismo ataca-se a si mesmo. O que leva às doenças imunitárias, ao intestino irritável, à intolerância alimentar. E a alimentação, hoje em dia, possui 400% mais de glúten do que no tempo dos nossos avós. E hoje ninguém faz a digestão do glúten a 100%. Boa noite, Francisco. Boa noite, Sónia. Boa noite, Carla. Sejam bem-vindos. Se estão a gostar deste vídeo, partilhem este vídeo com os vossos amigos para que mais pessoas possam ter este conhecimento, possam melhorar a sua qualidade de vida, a sua saúde. Vou beber aqui um bocadinho de água. Então, existem alimentos que são proibidos para quem realmente quer ter uma boa saúde e para quem quer ter saúde. Então, os alimentos, não é? O problema não é o que nós fazemos de vez em quando. Todos os dias devemos ter uma alimentação cuidada, não é? Se comemos todos os dias toxinas ou venenos, alguns destes alimentos que eu vou falar agora são os alimentos proibidos, se comemos todos os dias, então o nosso corpo não tem a capacidade de se desintoxicar e vai provocar doenças. Então, o primeiro alimento proibido, para quem quer realmente ter saúde e que ninguém deve comer, é o glúten. E tudo o que tem glúten é tudo o que tem trigo, tudo o que tem cevada, tudo o que tem centeio e tudo o que tem aveia. A aveia não tem propriamente glúten, mas hoje na indústria alimentar, onde se passa o trigo, cevada e centeio, passa nas mesmas tômbolas a aveia e, por exemplo, doentes celíacos não podem comer aveia. Estão proibidos de comer aveia devido à contaminação. Então, tudo o que tem trigo, cevada e centeio, e aveia também, como por exemplo o pão, as massas, os bolos, que é os mais comuns, possuem glúten. Outro alimento que é proibido para quem quer ter saúde é o leite animal. O leite animal, o leite de vaca, por exemplo, ninguém deve ingerir devido à forma como hoje é produzido. Ninguém faz a digestão da lactose também a 100%. E o leite, hoje, possui proteínas desnaturadas, vem cheio de bactérias mortas e tudo o que tem leite é o leite, propriamente, os iogurtes, o queijo, o chocolate com leite, o bacalhau com natas, por exemplo, etc. Não é? Tudo, muitas coisas, muitos alimentos que muitas pessoas consomem dia a dia, também têm leite e glúten. Um alimento também que é considerado uma droga, e foi provado que realmente é uma droga, é o açúcar, que é altamente viciante e altamente inflamatório. Então provoca inflamações no nosso corpo e, além disso, rouba os nutrientes ao nosso organismo. Também os alimentos embalados, como aqueles que possuem... Os alimentos embalados possuem conservantes e corantes, não é? Também não são benéficos para a nossa saúde. E o álcool. O álcool também é uma bebida, um alimento inflamatório. Causa inflamação no nosso corpo. Um alimento que também muitas pessoas consomem é o café. O café é feito de um grão. Os grãos e as sementes absorvem muitos pesticidas e a maior parte do café que se vende é muito ácido. Então, eu, por acaso, adoro o cheiro do café, mas não bebo. E se quiser beber, então, devemos procurar um café de alta qualidade, um café de um lote de alta qualidade e também um café biológico, ok?
mais um alimento ou uma categoria de alimentos que muitas pessoas consomem e que ninguém devia comer ou devem reduzir a quantidade são os hidratos de carbono. Os hidratos de carbono como batatas e arroz, porque se transformam em açúcar no nosso organismo e então isso provoca também inflamação. Por exemplo, as batatas doces, a batata doce tem 50% a menos do açúcar que a batata normal ou a batata salgada, não é? Para quem deseja consumir arroz, deve escolher um arroz integral, um arroz selvagem ou um arroz biológico. Vou aqui fazer uma ressalva para pessoas que têm doenças autoimunes, não é? Doenças autoimunes como, por exemplo, a fibromialgia, que está catalogada desde os anos 50 como uma doença de falta de nutrientes nos músculos, especialmente minerais, vitaminas e antioxidantes. Então, doenças autoimunes como, por exemplo, fibromialgia, lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, psoríase, eczemas, asma, inflamações e cancro. Todas estas pessoas que tenham estas doenças devem resumir o consumo de lectinas. Lectinas fazem parte do sistema de defesa das plantas. Então, as plantas da natureza, para se defenderem dos predadores, têm esta proteína e só que quando o ser humano, consome essas proteínas, essas lectinas não nos fazem muito bem ou nada bem. E alimentos com mais lectinas. Os alimentos com mais lectinas são os alimentos que contêm glúten também, o trigo, a cevada e o centeio. Quem tem estas doenças autoimunes não deve consumir nada de trigo, cevada e centeio, não deve ingerir, zero. A soja também contém lectinas. A soja fermentada, que é um bocadinho diferente, tem alguns benefícios, mas devemos reduzir o consumo de soja. O milho também tem lectinas e as lectinas também são encontradas em algumas leguminosas, como o amendoim, as ervilhas, o feijão, as lentilhas e o grão. Então, quem consome estes alimentos devemos consumir de forma moderada e devemos cozer os alimentos mais tempo, cerca de 40 minutos, por exemplo, porque a fervura vai destruir as lectinas. As lectinas também são encontradas, por exemplo, na tomate, nas sementes de abóbora, nas batatas, nas berinjelas e nas pimentas. Encontramos lectinas. Então, quem tem doenças autoimunes não deve consumir estes alimentos. Aqui algum comentário? Ok, estás a gostar deste vídeo? Deixa um coração, eu gosto de coração e corações indicam que realmente este conteúdo está a ser útil para ti. Deixa então um coração e partilha este vídeo com pessoas que tu gostes, que tenham uma melhor saúde e que tu saibas que realmente precisam de melhorar a sua saúde. Então agora vou falar sobre alimentos que devemos comer em grandes quantidades e, sobretudo, adquirir estes alimentos biológicos, porque os alimentos biológicos também têm alguns químicos, mas é muito menor a quantidade e então têm mais nutrientes, não é? E estamos a ingerir menos químicos. O hábito número 1, ou o alimento número 1, ou o hábito número 1 também, que todas as pessoas devem incluir para quem realmente quer ter um mínimo de saúde, é água. A água pode ser chá no inverno, as pessoas não gostam da água um pouco fria, água ou chá, e existe um estudo científico que devemos beber 1 litro de água por cada 30 kg de peso. Não é? Por exemplo, uma pessoa que tem 60 kg deve beber 2 litros de água. Aquilo que eu faço também numa garrafa de vidro, melhor ser uma garrafa de vidro, deitar água e colocar uma colher de café
de sal rosa dos Himalaias. O sal rosa dos Himalaias tem muitos minerais e nós necessitamos de minerais. E isso também contribui para o bom funcionamento do sistema digestivo. Um alimento que também devemos consumir é colagênio. Colagênio repara os tecidos e músculos e também a flora intestinal. Alimentos que têm colagênio são ovos de galinha e, ao contrário do que se diz, devemos consumir cerca de 4 a 6 ovos por dia. Não é? Há pessoas que eu às vezes ouço falar que causa colesterol. O que causa colesterol é a maneira de preparar os ovos. Se forem cozidos ou estrelados num óleo que não é muito bom, então isso vai provocar colesterol, mas vem dessas gorduras saturadas que não nos fazem bem. Então, devemos consumir ovos de galinha, que é o segundo melhor alimento do mundo. Possui todos os nutrientes que precisamos. Os ovos possuem todos os nutrientes que precisamos, menos vitamina C. E algo que também tem colagênio e era usado no tempo dos nossos avós é aquilo que se chama de caldo de ossos ou sopa de ossos, que é ferver os ossos numa panela de pressão aí 4 ou 5 horas, numa panela normal durante 24 horas, e dos ossos, devem ser ossos de animais que andem ao ar livre, que comam pasto, comam relva. Também podemos fazer uma sopa de ossos com espinhas de peixe, que tem outro tipo de colagênio, mas também nos faz bem. E aquela gelatina, o facto de ferver muito tempo, podemos incluir nessa sopa uns vegetais e podemos depois coar tudo no fim, mas aquela gelatina de estar a cozer muito tempo esses ossos ou as espinhas, aquela gelatina contribui imenso para melhorar a nossa flora intestinal e também para as nossas cartilagens e ossos. E devemos consumir aí 2 a 3 chávenas por dia. Há um alimento que tem muito colagênio também, que é usado no Japão, é uma alga que se chama agar-agar, que podemos juntar e devemos juntar um bocadinho de água quente e forma-se também uma gelatina, não é? A gelatina, há médicos que dizem que as gelatinas fazem bem, mas as gelatinas até indicam que os diabéticos devem comer gelatina, mas as gelatinas, a maior parte das gelatinas que são vendidas nos supermercados têm muitos corantes, conservantes, etc. E então isso não nos vai fazer bem. Então uma alternativa é essa alga agar-agar, que no fim de deitar água quente para dissolver essa alga, então podemos juntar fruta fresca, por exemplo. Outro alimento que devemos consumir em grandes quantidades, que nos faz falta ao nosso organismo e ajuda a desinflamar o nosso corpo, é ômega 3. Então, ômega 3 são gorduras antioxidantes e essas gorduras antioxidantes encontramos nos peixes como salmão. O salmão que consumimos deve ser salmão selvagem, só encontramos congelado. Tem que dizer lá no rótulo salmão selvagem pescado em alto mar. Então, esse salmão, porque o salmão que encontramos fresco é criado em viveiro, e como é criado em viveiro, é criado com rações, assim como os frangos, não é? São criados a rações, a químicos, pesticidas, hormonas, vacinas, para que não adoeçam e que, então, deem mais lucro. Então, os peixes como salmão selvagem, cavala, sardinha, alibute e anchovas são aqueles que possuem mais ômega 3. As carnes também, especialmente as partes gordas como o fígado e o coração, isso para quem come carne, eu já não como carne há mais de 20 anos, mas quem gosta de carne então deve optar por carnes mais gordas que têm os seus benefícios. Nas frutas, podemos encontrar também ômega 3 nas frutas, como no abacate,
pelo menos um ao dia. Há pessoas que não gostam, eu adoro o abacate e como simples. Então o abacate pelo menos um ao dia, que é muito rico em gorduras boas e tem um baixo nível de açúcar. E combate, é excelente para combater inflamações. Assim como também frutas ricas em ômega 3 são sementes de chia, sementes de linhaça, nozes. Também podemos consumir amêndoas com moderação e encontramos algumas frutas roxas. Todas aquelas frutas roxas pequeninas, então, também são úteis à nossa saúde, como mirtilos, framboesas, goji e as romãs. O abacaxi, que é diferente do ananás, o abacaxi é benéfico para o sistema digestivo e também contribui para uma perda de peso. Os quibis, os figos e as papaias também são indicados para aumentar os índices de ômega 3 na nossa alimentação, no nosso corpo. A nível de legumes, devemos consumir de preferência legumes crus, mas existem algumas pessoas, devido ao sistema digestivo, não toleram muito bem, não é aconselhado, então devemos cozê-los a vapor, o mínimo tempo possível, não é? Então, os legumes de preferência de cor verde escura, como os brócolos, que são mais ricos em nutrientes, os espinafres, a couve-lombarda, o aipo, que é excelente para desintoxicar o organismo e é antioxidante, assim como a beterraba também é excelente para o sangue e para melhorar nível de anemia, por exemplo. Devemos consumir também especiarias como a curcuma, ou conhecida também como açafrão das Índias. As especiarias também devemos adquirir todos estes alimentos biológicos, não é? Não têm químicos. Então a curcuma é o maior poderoso e o mais poderoso anti-inflamatório da natureza. Existem estudos científicos, foi provado cientificamente que é o mais poderoso anti-inflamatório da natureza, a curcuma. A pimenta preta, devemos juntar um bocadinho de pimenta preta com a curcuma, porque potencializa em 20 vezes os efeitos da absorção do açafrão, ou da curcuma, por exemplo. E existe uma bebida que eu faço, por exemplo, às vezes no inverno, que utilizo como pequeno almoço, que é um leite vegetal, não é? Um leite vegetal, podemos utilizar 2 colheres de sopa, numa caneca devemos aquecer o leite, 2 colheres de sopa de curcuma, ralado, ou ralamos na hora, ou compramos em pó, existe também as duas. Depois podemos juntar um bocadinho de pimenta preta, podemos juntar um bocadinho de gengibre, um bocadinho de alho, por exemplo, picado, mas a base dessa golden milk, ou leite dourado, é leite, devemos usar um leite vegetal e açafrão ou curcuma. Devemos utilizar também gengibre, também é benéfico para a nossa saúde. E algo também que nós temos muita necessidade e que é benéfico para nós são os probióticos. São as bactérias boas. Devemos consumir bactérias boas e bactérias vivas, não é? Como encontramos essas bactérias vivas no kefir, que é tipo uma alga que faz um iogurte, não é? Utilizamos leite e faz tipo um iogurte. A kombucha, que é uma bebida também que é rica em probióticos, e alimentos fermentados. Devemos consumir alimentos fermentados, como por exemplo picles. O problema dos picles é que a maior parte deles que se vende nos supermercados, e devemos ler os rótulos, contêm sulfitos. Assim como o álcool, por exemplo, também o vinho tinto, contém sulfitos. Então isso é um químico que deitam no álcool, nos vinhos, para que durar mais tempo. Então isso não é benéfico para a nossa saúde. Podemos fazer picles em casa, por exemplo, utilizando um alimento que é vinagre de cidra ou vinagre de maçã, que é o único vinagre que se deve utilizar. O único vinagre que se deve utilizar. O vinagre de cidra
tem propriedades que tornam o nosso corpo alcalino, não é? E um corpo alcalino não está mais imune às doenças, não é? E o próprio vinagre de cidra contribui para uma melhor absorção dos nutrientes. Algo que é benéfico e o que eu faço todos os dias de manhã quando me levanto é consumir um copo de água morna com sumo de meio limão. Em jejum, a primeira coisa que eu faço é sumo de limão num copo com água morna. Isso faz uma desintoxicação ao corpo e regula o pH do sistema digestivo e faz muito bem ao estômago e aos nossos intestinos. Também como cozinhar os alimentos, não é? Como cozinhar os alimentos. Então, ninguém deve utilizar azeite ou óleos para ir ao lume. Muitas pessoas, é um hábito que existe cá em Portugal, pelo menos, muitas pessoas utilizam o azeite para cozinhar os seus alimentos. Então, o azeite e outros óleos, passado 2 minutos de estarem ao lume, de ferver, existe uma oxidação, transforma essa gordura numa gordura trans, uma gordura que não nos faz bem, que provoca até, existem alguns estudos que provoca cancro. Esta é o consumo excessivo destas gorduras que são fervidas. Então, não nos faz bem. O que os nossos avós faziam quando cozinhavam alimentos, utilizavam banha de animais. Então, e nós devemos fazer a ingestão de gorduras boas. Claro que os animais hoje consomem muitos químicos e o melhor óleo que podemos utilizar, que é um dos melhores alimentos do mundo, é o óleo de coco. Sim, o óleo de coco é um dos melhores alimentos do mundo. Devemos comprar um óleo extra virgem, biológico e prensado a frio. O óleo de coco possui muitas gorduras boas, ajuda a desinflamar o nosso corpo, também ajuda a emagrecer e o óleo de coco é o único óleo que aguenta até 170 graus sem oxidar. O óleo de coco podemos então cozinhar os nossos alimentos até 170 graus, não oxida e contribui imenso para a nossa saúde. Eu gosto de azeite e no fim de cozinhar os meus alimentos eu coloco numa terrina ou num pirex e deito no fim um fio de azeite no alimento acabado de cozinhar. E então o azeite deve ser usado cru. Algo também que eu aprendi na cozinha macrobiótica que fazem, pelo menos foi-me ensinado por uma pessoa que é cozinheira num restaurante macrobiótico, que é, eles deixam grandes terrinas de água para cozinhar os alimentos, deixam essas terrinas de um dia para o outro. A água, nessas terrinas, eles utilizam e colocam em cada terrina uma folha de alga kombu. A alga kombu é uma alga japonesa também, e a alga kombu vai absorver todas as toxinas que a água possa ter e também torna, ao cozinhar os alimentos com essa água, os alimentos ficam mais saborosos. Por último, mais uma dica para quem quer ter saúde, uma dica que, além de ser grátis, tem imensos benefícios, que é o sol. O sol, não é? E nós cá em Portugal temos a vantagem de ter muito sol, o benefício de ter muito sol. Então, o sol é, para quem quer realmente ter saúde, deve apanhar sol, tem imensos benefícios. E o melhor sol, a melhor hora para apanhar sol é entre as 10 e as 14. São as melhores horas para tomar sol e a melhor de todas, a melhor hora para apanhar sol é o sol das 12 horas. Exatamente. Isto dito por um médico que está ligado há vários anos e também já aprendi com outras pessoas que estão há mais de 21 anos ligadas à área de saúde natural. Então,
esta é a melhor hora para apanharmos sol, ao contrário de que às vezes nos fazem acreditar. Boa noite a quem chegou, boa noite Sónia, boa noite Carla, boa noite Bela, boa noite Rui, boa noite Isabel, boa noite Américo, boa noite Eunice. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela vossa presença. Se acham que estas dicas podem contribuir para uma melhor saúde vossa e dos vossos amigos, deixem um coração, eu adoro corações, e partilhem este vídeo para quem realmente querem contribuir para as pessoas que querem contribuir para uma melhor saúde. Ok? Partilhem o vídeo, deixem corações. Com todas estas dicas que eu dei sobre esta alimentação natural, já estamos a contribuir para melhorar a nossa saúde. Ok? Presentemente, nos tempos de hoje, nos tempos modernos, devido à falta de nutrientes na alimentação, para quem quer realmente prevenir qualquer doença ou para quem quer recuperar a saúde, se já alguma vez teve alguma doença, presentemente não basta melhorar a nossa alimentação. Por isso, eu uso um suplemento de nutrição de alta qualidade, pois é realmente uma solução poderosa que eu encontrei. E recomendo a quem procura grandes benefícios para a sua saúde, usar um suplemento de nutrição de alta qualidade. Aliás, eu tenho aqui um grupo no Facebook, onde tenho vários testemunhos, imensos testemunhos de pessoas que tomam estes suplementos e tiveram melhorias extraordinárias na sua saúde. Não sei se existe aqui alguma pergunta, algum comentário que queiram fazer. Também podem me enviar uma mensagem privada. Mas se quiserem deixar um comentário, estejam à vontade, alguma pergunta que eu possa esclarecer. Estejam à vontade. Vou pedir a todos se acham que este conteúdo, a bênção da saúde, este conteúdo, a bênção da saúde, pode contribuir para mais pessoas. Então partilhem este vídeo, deixem corações. E se tu queres receber esta dieta perfeita em PDF, ou se queres mais alguma dica sobre saúde natural, no teu caso específico, ou mesmo conhecer diversos testemunhos, pessoas que umas pensavam que comiam bem e outras que se sentiam bem e melhoraram muito a sua qualidade de vida após começarem a utilizar os suplementos de nutrição de alta qualidade que eu uso. E todos nós adquirimos a sensação de excelente, de saber realmente sentir o que é ter uma saúde excelente. Então, se tu és uma pessoa que queiras mais informações sobre este conteúdo, envia-me uma mensagem privada, terei todo o prazer em conversar contigo. E se não existe nenhum comentário, nenhuma pergunta, para este vídeo não ficar muito grande, e depois podem me enviar mensagem privada ou alguma pergunta que eu possa contribuir para vocês. Então, eu volto domingo para mais um vídeo. Boa noite a todos e um excelente fim de semana. Obrigado.